bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Deus, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza. Minha alma tem sede de ti, Senhor. Com júbilo nos lábios te louvo, ó meu Rei, debaixo de tuas asas abrigo. Te louvo e te bendigo, porque és bendito. Te louvo e te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Speechless by your beauty, Lord, I'm blown away with everything that's in my heart. A million words could never say all there is to say. You're more than just a song. You're more than just a realm. You're more than just a passing fantasy. You're my everyday. You're my every way. You're my everything. If I could see forever in just one moment, I would say these 2 days are worth tomorrow. When I will see you face to face, oh Lord, I wanna be with you.
Senhor, tu me sonda e me conhece. Sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos aqui presentes, aos nossos irmãos que nos assistem de casa, né? Estamos aqui mais uma vez nessa noite, celebrando ao nosso Deus, né? O culto de adoração e louvor. Em especial, hoje, culto de missões, e onde também iremos comemorar o Dia da Bíblia, né? O segundo domingo de dezembro, nós comemoramos o Dia da Palavra do Senhor. E eu queria introduzir esse culto lendo um texto, compartilhando um texto com os irmãos que fala um pouco da história desse dia, né? E a importância do que é a Bíblia em nossas vidas. Essa data, ela teve início na Grã-Bretanha, em 1549, e o objetivo dela era incentivar a leitura bíblica. No Brasil, se iniciou em 1850, com a chegada dos missionários europeus e americanos. Mas em 19 de 12 de 2001, o então presidente FHC, Fernando Henrique Cardoso, instituiu a Lei Federal número 10.335, onde fala sobre a celebração do Dia da Bíblia, no segundo domingo de dezembro, em todo o território nacional. Mas, embora tenhamos o privilégio de uma lei que valoriza e evidencia a importância da palavra de Deus como grande legado à nossa nação, infelizmente, em muitos lares cristãos, a Bíblia é deixada de lado, colocada como peça de decoração ou mesmo usada como amuleto. Muitas vezes, não valorizamos esse privilégio, o acesso de forma tão fácil e simples. Quantos cristãos perseguidos em diversas partes do mundo gostariam de ter essa oportunidade que nós temos? A reforma da Igreja Cristã, realizada por Martim Lutero, dedica-se imensamente a colocar a Bíblia Sagrada como a norma de condução da vida e fé cristã. A palavra de Deus é extremamente atual. Ela é um manual de ações, exortações e conduta para cada um de nós. Ao mesmo tempo que é um instrumento de paz, perdão, reconciliação, força, ânimo, consolo e anúncio da graça de Deus. Por isso, a sua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho, como diz lá em Salmo 119, versículo 105. A Bíblia também é o nosso alimento espiritual. Se ficamos sem o alimento físico, nós vamos enfraquecer, definhar e morrer. O mesmo acontece conosco espiritualmente. Pois não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, ensina Jesus em Mateus 4:4. Lembremos sempre que mesmo diante das diversas propostas, ou mesmo dores e aflições deste mundo, Jesus nos promete: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mateus 24:35. Por isso, busque sempre ler a Bíblia com alegria e seja cada vez mais edificado pela palavra de Deus nela contida. Amém? Eu convido você a ficar de pé. Abra sua Bíblia agora no capítulo 4 de Hebreus. E eu queria ler junto com vocês, que vocês também pudessem estar lendo comigo, no capítulo 4, o versículo 12. Mais um versículo que traz para nós a importância da palavra de Deus em nossas vidas. Hebreus 4, 12. Amém? Os irmãos podem ler junto comigo. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir
alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Baixe sua cabeça agora, vamos orar ao Senhor, em gratidão a Deus pelo culto e também por esse dia especial, né? E pela oportunidade que Ele nos dá, como diz o texto que eu li, né? De ter o acesso de forma tão fácil. Quantos cristãos nesse mundo não desejariam estar com a sua Bíblia nas mãos e não podem, né? Às vezes precisam rasgá-la, dividir páginas e trocar entre si, não é? Infelizmente, às vezes a gente não valoriza essa palavra, né, que está ao nosso lado dia a dia, falando aos nossos corações. Vamos orar nesse momento. Querido e eterno Deus, Pai eterno, quero aqui te agradecer, ó Pai, colocando aqui os nossos corações diante do teu altar, ó Pai. Te agradecer pela oportunidade de estar em tua casa, dizer que queremos render-te, ó Pai, o culto de adoração sincero, ó Pai, e agradável a ti, Pai. Nesse momento em especial, te agradeço por essa data, ó Pai, onde aqui estamos celebrando o dia da Bíblia, ó Pai. Que possamos valorizá-la mais, que possamos sentir a alegria, o desejo de ler cada vez mais a tua palavra, Pai. Também te coloco, Senhor, a vida dos nossos irmãos, ó Pai, em outras partes do mundo, ó Pai. O quanto desejariam, ó Pai, ter esse acesso e não tem, Senhor. Dá-lhes forças, ó Pai, dá-lhes sabedoria aos missionários, Senhor, que tentam levar, ó Pai, a sua palavra, tentam traduzi-las a pessoas, ó Pai, tão carentes dela, ó Senhor. Vai ao encontro de cada um, ó Senhor. Deus, age nesse culto, ó Pai, através das palavras que serão ditas, através dos louvores que serão ministrados, ó Pai. Queremos ouvir a tua voz aos nossos corações. Te agradeço por mais uma oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Eu convido agora o grupo de louvor. De Lu, né? Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso bom Deus esteja transbordando no coração de cada um de vocês. A gente saúda tanto aqueles que estão presencialmente aqui no culto, aqueles que estão virtualmente acompanhando. E estamos aqui nesse último culto de missões e também homenageando a Bíblia. Hoje é o dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro. Aí, pronto. Estamos aqui, como eu falei, culto de missões, o último culto de missões do mês e o segundo domingo, e o dia da Bíblia como o segundo domingo de dezembro. Então, juntando as duas coisas, né? Estamos celebrando o fato de que somos comissionados por Deus para levar a sua palavra, e hoje é o dia da palavra de Deus, o dia da Bíblia. E vamos começar louvando o Senhor com o hino 469 do cantor cristão, Um Pendão Real. E esse cântico sempre, quando é cantado, bem alto, erguei o seu pendão. O pendão que normalmente a gente faz referência é a Bíblia Sagrada, né? Então, a palavra de Deus. Então, esse pendão é o nosso símbolo, né? Símbolo da nossa fé, símbolo da nossa vida com Deus. Um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois de tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo os brutos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer, transformado já malignos batalhões do grande usurpador.
Revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu perdão, firme sempre até morrer. Ó, sejamos todos a Jesus leais e ao seu leal pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com eles reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu perdão, firme sempre até morrer. Aleluias. Firme sempre até morrer. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Todos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Aleluia, Senhor. Aleluia. Recaio em tua graça, recaio em tua graça,
caio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Recaio de novo em E se eu passar? tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 O toque mais puro, O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. Obrigada, Senhor. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Nosso amigo Santo Espírito, Feche seus olhos e faça desse louvor uma oração. venha aquecer os corações. Louve de todo o seu coração. Vem com cura e todo o seu poder. Como é bom te sentir, Senhor. Vem manifestar os seus sinais. E o que dizer? O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Glória a Deus. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, Ele é o nosso melhor amigo. Aleluia. esperamos pelo teu soprar. Com seu óleo venha nos ungir. Louvado seja o teu nome, Senhor. E com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? O que é que você diz? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que
Estou sentindo a presença do Senhor. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Abra seu coração. Glória a Deus. Faz de novo. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama a ti. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama a ti. Mais uma vez. Faz de novo, o teu povo clama. Mais uma vez. Mais uma vez. Faz de novo, faz de novo. Glória a Deus. O teu povo clama a ti. E o que dizer? O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Érica, nós iremos agora para o momento da leitura litúrgica. Paz do Senhor, meus irmãos. A nossa leitura litúrgica de hoje, no Evangelho de 1 João, capítulo 4. Amém. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo
Por isso, o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Desta forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. Assim, conhecemos o amor em que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Amém. Louvado seja Deus. Convido o pastor Edivan. Bem, amados, como já tenho dito, né, hoje é o dia que nós comemoramos a Bíblia, celebramos a Bíblia, o segundo domingo, né, do mês de dezembro. Então, um dia separado para essa finalidade. E queria que você abrisse as Escrituras na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 3. Versículos 16 e 17. Finalzinho do capítulo 3 da segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém. Né? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, muito útil. E, então hoje estamos celebrando o fato de Deus ter nos dado a sua Escritura. A Escritura é o registro fiel daquilo que Deus fez, daquilo que Deus falou, daquilo que Deus realizou
através dos seus profetas, através dos seus apóstolos, na pessoa de Jesus Cristo. Isso ficou registrado para que nós o conheçamos, para que nós conheçamos os seus propósitos, a sua vontade e para que nós nos aproximemos dele. Então, a Escritura Sagrada, antes de qualquer coisa, ela vem nos revelar Deus, nos fazer conhecer Deus. Quem é Deus? O Deus que nos criou, o Deus que nos refez, nos fez renascer em Cristo Jesus. Então, esse Deus, ele se revela de várias formas, mas uma das formas mais contundentes, mais profundas e mais fidedignas de nós o conhecermos é através das Sagradas Escrituras. Porque aqui é o registro fiel daquilo que Deus falou através dos profetas, daquilo que Deus falou através dos apóstolos, daquilo que Deus realizou na história. Os seus atos e a sua palavra o revelam, nos fazem conhecê-lo, ao mesmo tempo conhecer o que ele quer, o que ele pretende, qual a vontade dele para as nossas vidas, e nos faz conhecer a redenção que é em Cristo Jesus. Só por meio da Escritura Sagrada nós conhecemos de fato quem é Jesus e o que ele fez por nós. Então, nunca é demais nós agradecermos a Deus pela Bíblia Sagrada e celebrarmos o fato de que temos livre acesso a ela, de que cada um de nós pode ter um exemplar dela. Não foi sempre assim. No período inicial do cristianismo, havia exemplares de alguns livros, de alguns trechos por igreja, e aí as pessoas, a comunidade cristã tinha acesso à Bíblia Sagrada ouvindo a Bíblia. Havia a função, um cargo eclesiástico chamado de leitor. A função dessa pessoa era ler a Bíblia. Então, em um culto como esse, em uma reunião, ele pegava um rolo das Escrituras, uma porção, abria ali, e ali lia, fazia uma longa leitura. Não é só um capítulozinho que a gente faz de leitura litúrgica, não. Era um longo trecho das Escrituras, e era a oportunidade que a congregação tinha de ouvir as Escrituras Sagradas. Depois da invenção da imprensa, tudo facilitou. E agora cada um de nós tem uma ou várias Bíblias dessa, várias versões, várias traduções, e não só o texto impresso, mas também digitalizado lá no smartphone. A qualquer momento a gente pode ler, abrir o aplicativo, e para aqueles que não conseguem enxergar, tem como ouvir a palavra de Deus sendo falada pelo próprio aplicativo. Então hoje temos facilidade enorme para temos acesso às Escrituras Sagradas, devemos valorizar isso. Mas nem todas as pessoas hoje no mundo têm a mesma facilidade que nós temos. E é isso que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês nesta noite. Gostaria que passasse um slide. Aqui dá para você enxergar bem, e temos a tradução da Bíblia para as línguas. E nós temos 636 línguas com a Bíblia completa. 636 línguas no mundo com a Bíblia completa. De Gênesis a Apocalipse. 1442 línguas apenas com o Novo Testamento. Só com o Novo Testamento. De Mateus a Apocalipse. 1145 línguas apenas com porções das Escrituras, tipo assim, o Evangelho de João, ou a Epístola aos Romanos, entende? Só porções das Escrituras, e 3.882 línguas sem nada das Escrituras. O aspecto positivo desse gráfico é que naquela parte de 636, o azulzinho da pizza, né, que indica 636 línguas com a Bíblia completa, são as línguas mais importantes do mundo, ou seja, as línguas mais faladas no mundo. Eu não trouxe aqui o percentual da população que tem acesso à Bíblia completa, mas nessas 636 línguas que tem a Bíblia toda traduzida, a Bíblia traduzida para o chinês, a Bíblia traduzida para o inglês, a Bíblia traduzida para o russo, a Bíblia traduzida para o tailandês, a Bíblia traduzida para o português, para o espanhol. Então, nessas 636 línguas está a grande maioria da população. A grande maioria da população. E nesse pedaço roxo da pizza, de 3.882 línguas, que não tem nada da Bíblia, são quase sempre dialetos ou línguas tribais,
de pequenas comunidades. De pequenas comunidades. Então a gente percebe que existe uma quantidade enorme de línguas faladas no mundo todo. Então a maior parte das línguas não tem ainda a Bíblia traduzida, nenhum trecho da Bíblia. Só que essa representa um pequeno percentual da população. Mas, se olharmos por outro aspecto, esse pequeno percentual da população deve ter tanto direito a acesso à Bíblia como nós temos, não é verdade? E não adianta dizer, não, normalmente essas pessoas têm uma segunda língua. Por exemplo, o indígena brasileiro, não, mas ele fala português. Mas é diferente. Se você for ler a Bíblia em português e se for ler a Bíblia em espanhol, você vai entender muita coisa que está ali, devido à proximidade. Mas não vai ter o mesmo impacto que a Bíblia na sua língua materna. Não é a mesma coisa. Então, se você tem uma noção de inglês, pode pegar uma Bíblia em inglês e a maior parte você vai entender. Mas não vai causar o mesmo impacto quanto ler a Bíblia em português. Então, é por isso que um GTM não é tão impactante quanto o Eu Te Amo para a gente. Porque a nossa língua materna, ela fala o nosso coração. Então, é por isso que essa parte da população que fala, a população mundial, que fala essas 3.882 línguas, devem ter acesso à Bíblia Sagrada da mesma maneira como nós temos acesso. Então, é um desafio, é um grande desafio. Próximo gráfico. E aqui nós temos no Brasil, tradução da Bíblia para as línguas indígenas do Brasil. Então, no Brasil são faladas pelo menos 181 línguas indígenas. 181 línguas indígenas. Então, aqui está se pensando em línguas indígenas, não está nem pensando em português, né? Em línguas indígenas. Então, dessas 181 línguas indígenas no Brasil, 5, está ali o verde claro, 5 possui a Bíblia completa. Apenas 5 línguas indígenas possuem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, completa. 36 línguas possuem apenas o Novo Testamento. 36 línguas indígenas. 28 línguas estão com traduções em andamento. Traduções em andamento. Inclusive, sobre essa tradução em andamento, a gente vai ver 2 vídeos que falam sobre isso, que eu já vou explicar daqui a pouquinho. 43 línguas possivelmente cobertas ou sem carência. Então, talvez essas 43 estejam cobertas por uma outra língua, uma segunda língua que aquela tribo indígena possa ter acesso, né? Possivelmente. E 69 possivelmente carentes de tradução. Carentes de tradução. Então, são povos que estão em regiões mais remotas, povos indígenas, mas, como eu falei, precisam da Bíblia na sua própria língua, porque a palavra vai ser muito mais impactante para eles do que se nós oferecermos a Bíblia em uma língua que ele não domina muito ou que não faz muito efeito. Então, 69 línguas carentes de tradução ainda no Brasil. Quanto a isso, eu vou passar aqui 2 vídeos desse casal de missionários, Paulo e Betânia. Eles estiveram aqui em 2012 e compartilharam conosco do trabalho. O Paulo é índio, indígena. A Betânia, ela trabalhou comigo, Tatiana, lá na igreja em Prazeres durante vários anos e sempre foi chamada para o ministério entre os indígenas e durante seu ministério conheceu Paulo, eles se casaram, tem agora uma filhinha, estiveram aqui conosco em 2012, como eu falei, e a pedido de Tatiana, eles gravaram um vídeo para compartilhar aqui com a igreja, em que eles vão falar um pouco sobre esse trabalho de tradução. A Betânia está em meio a um trabalho de tradução aos Yanomamis, em língua Yanomami. Ela e Paulo, nós estamos juntos nesse objetivo. Passa mais um slide, Rogério. Aqui são imagens deles aqui na nossa igreja, está o pastor Paulo falando, a Betânia sentada ali ao lado. Próxima imagem. Aqui já é Betânia quem está falando, né? E Paulo ali sentado ao lado, invertendo. Mais uma imagem. Aqui quando estivemos orando por esse casal, naquele encontro. E mais uma. E aqui
Na primeira foto ali dos 4 está o pastor Luiz Augusto e Flávia, que passaram algumas semanas lá em Roraima, onde Betânia estava atuando entre os Yanomamis, e fizeram uma amizade e estão lembrando e cantaram um hino, né, em Yanomami. E depois tivemos essa confraternização num restaurante aqui em Ribeirão. Então, aqui algumas fotos. Não sei quantos irmãos lembram da presença deles aqui. Então, eu vou passar 2 vídeos. Os irmãos fiquem atentos. No primeiro vídeo, a missionária Betânia vai explicar um pouco melhor como é esse trabalho de tradução, como é trabalhoso traduzir a Bíblia. E depois o pastor Paulo vai compartilhar um pouco sobre aquilo que já foi colhido em termos de tradução e entrega de Bíblia aos povos indígenas. Muita gente nos pergunta se a Bíblia ela precisa ser traduzida para todas as línguas no mundo. E nós dizemos que sim. Todos precisam ouvir falar de Jesus. E muito mais do que nós, missionários, a Bíblia por si só, ela prega a palavra do Senhor, ela prega o Evangelho vivo do Senhor Jesus. Por isso que há um grande movimento em todo o mundo para que essa palavra chegue em mais de 2.000 línguas no mundo, ainda que não tenha nenhum acesso ou porção da palavra de Deus. Estamos em pleno século 21 e nós carecemos. E nós precisamos colocar a palavra de Deus em todas as línguas no mundo. A tarefa mais difícil ficou agora para o final. E quando nós pensamos em tradução, nós sabemos que temos muitos desafios. Algumas pessoas pensam que a tradução ela pode ser jogada no Google e nós podemos obter uma tradução fiel. Ora, nós não conseguimos isso nem mesmo jogando o inglês para o português. Então dirá línguas tribais, línguas ágrafas que não tem nenhuma escrita. Então há um grande desafio, né? E quando nós pensamos em tradução, eu quero mostrar para você essa imagem aqui de uma escada com 10 degraus. E esses degraus, eles nos mostram, na verdade, os desafios e cada passo para que a gente obtenha uma verdadeira tradução e uma boa tradução da palavra de Deus. Que seria primeiro a exegese do texto bíblico. Você estuda, analisa bem para que possa ser fiel ao texto a que você quer traduzir. O segundo passo é o primeiro rascunho, onde nós vamos nos debruçar com a língua a quem nós queremos traduzir, para que esse rascunho, logicamente rascunho, ele vai ser refeito muitas vezes. Mas é o primeiro passo, é o segundo passo, na verdade, que nós damos para que esse texto ele seja feito sempre juntamente com o nativo, né? Falante da língua, né? Nós, missionários, somos apenas facilitadores desse processo. Nós traduzimos? Sim. Aprendemos a língua? Sim.
E para traduzir, você precisa saber muito bem uma língua, a língua alvo que você quer alcançar, né? Então, você precisa trabalhar, sim, muito bem, sempre com o nativo. Segundo, a revisão em equipe. Você vai juntar a equipe, o povo, e ler para ele aquele material. Se eles fizerem muita cara feia ou incompreensão, significa que aquele texto não está compreensível, que aquele texto não está inteligível. E a palavra do Senhor, ela precisa ser inteligível para todos os povos. O segundo é o teste preliminar. Nós vamos mais uma vez, depois de revisar, jogar para o povo novamente, fazer perguntas, testes de compreensão, para ver aonde podemos ou estamos errando. O quinto passo é fazer uma retrotradução. E o que seria retrotradução? Você vai tirar da língua que você traduziu, voltando para a língua de origem, seja o meu português, né? Eu traduzi para o Yanomami e agora eu vou retraduzir para o português, para ver se aquele texto ele contém tudo o que a língua de origem ela tem, para que seja realmente e que eu veja realmente que tem tudo, né, ali presente. O sexto degrau é verificação com o consultor. Você vai passar por uma prova, né? Você vai ver que o consultor ele vai analisar, mesmo ele não conhecendo a língua, né, que foi traduzido, com a retrotradução, ele pode ver exegeticamente aonde você está errando, aonde está faltando, mas você precisa ser fiel nisso, né? Mostrar todos os pontos ao consultor. O consultor, geralmente, ele é uma pessoa que tem conhecimento das línguas originais e já tem experiência em tradução, tanto do Novo Testamento como do Antigo Testamento. Aí nós temos o sétimo passo, que é testar a revisão com o povo. Joga mais uma vez para o povo ver se isso está inteligível. O oitavo passo é a edição final. Nós vamos revisar pontos, vírgulas, aspas, sentenças. Então, nós precisamos verificar todo o texto, todo o material, para que ele fique pronto para impressão. O nono degrau é a leitura final. É onde nós vamos ler para o povo. É onde nós vamos poder entregar na mão do povo a palavra de Deus. E é muito especial quando eles dizem assim: essa palavra é como um mel, ela desce suave aos meus ouvidos. E o 10º passo é imprimir e colocar na mão do povo. Ao longo desses anos, nós temos, cada livro que nós temos traduzido, nós temos colocado na mão do povo. E Deus tem feito um grande mover na vida do povo Yanomami. Esses 10 passos, é fácil chegar até eles? São poucos meses? Não. Um livro geralmente dura 1 ano para ser pronto, para ficar pronto, né? Porque nós temos uma logística muito grande que conta em cima disso. Então, os desafios são grandes. Tem muitas equipes no mundo inteiro, espalhadas no mundo inteiro, iniciando o processo de tradução, finalizando o processo de tradução, fazendo o reino do Senhor ser conhecido em todos os 4 cantos da terra. Esteja orando por nós, esteja orando pelas equipes missionárias, pelos tradutores nativos, pelos facilitadores que são os missionários, pelos aprendizados da língua, pelo processo, cada processo, a exegese de um livro, a leitura com o povo, o momento da impressão. Hoje nós estamos quase finalizando o Novo Testamento para a língua Waiká Central, um dos grupos Yanomamis, que fica em Roraima. E nós sabemos, temos enfrentado grandes desafios. Muitas vezes a gente tem uma equipe pequena,
Muitas vezes nós enfrentamos doenças, muitas vezes nós enfrentamos desafios financeiros, mas o importante é que a palavra do Senhor tem chegado aonde muitas vezes nós não podemos chegar. E a Ele nós rendemos glória. Deus te abençoe. Que você possa orar pelas equipes que estão envolvidas no mundo, traduzindo a palavra de Deus. Hoje nós temos mais de 100 línguas no Brasil que não têm acesso à Bíblia e que necessitam urgentemente da tradução da Bíblia. Nós temos mais de 2.000 línguas no mundo que não tem nenhum versículo, nenhuma porção da palavra de Deus. Que o Senhor incomode o teu coração. Que o Senhor te faça tradutor da Bíblia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui com os Yanomamis do Rio Negro. Eles estão participando do TIB, que é os Tradutores Indígenas da Bíblia. E o primeiro livro a ser adaptado para eles será o livro de Ruth. Então esse é um bom motivo de oração dos irmãos, estarem orando por nós durante essa vigília, tá bom? E em relação aos Yanomamis de Roraima, como é que tá, Betânia, lá? Nós estamos concluindo o Novo Testamento para o povo Yanomami, Parimitere. E agora no mês de maio e junho completamos o livro de Coríntios, 1 Coríntios, a carta de 1 Coríntios para a língua deles. E falta 2 Coríntios e Marcos e Atos. E aí nós concluiremos o Novo Testamento para a glória de Deus, para a língua desse povo. Contudo, precisamos ainda fazer revisão em todos os outros livros que já foram prontos, já foram traduzidos. Mas nós estamos concluindo para a glória de Deus. Amém. E vocês receberam uma Bíblia, foi? Liga aí pra gente, é celular? Valtir? Liga aí pra gente ver. Essa Bíblia celular é numa língua próxima que eles estão entendendo, então a gente está entregando para eles e eles estão muito felizes. Irmãos, nessa vigília ore pela nossa saúde, tempo com o povo, em especial a saúde de Betânia, de Chay, a mente de Betânia, para que esteja bem claro para continuar na tradução, pelos projetos com os Yanomamis, tá bom? Obrigado porque vocês são uma bênção para a nossa vida através da oração, através da manutenção e também através da amizade de vocês, tá bom, querido? Que Deus possa abençoar vocês ricamente no nome de Jesus. Amém? Amém. Muita gente nos pergunta Que bênção, né, irmãos, a vida desse casal. Nós vamos orar por eles. Betânia, acho que vocês viram no segundo vídeo, ela estava com o seu bebê, a bebezinha, né, no braço. É missionária com eles, né? Para onde eles vão, a menina vai junto. E ela está passando por um momento um pouco difícil, pediu oração, compartilhar aqui com os irmãos. Ela engravidou pela segunda vez, mas a gestação no início, nas primeiras semanas de gestação, mas não prosperou. Então, ela está em processo de aborto e, assim, não se sabe se o organismo vai conseguir retirar tudo, né, expelir tudo, ou se vai se precisar alguma intervenção cirúrgica, ou intervenção médica nesse sentido, né, para retirar, para não deixar nada que pode gerar infecção, né. Então, ela está nesse processo, o aborto já está configurado. Tá? Então, ela está pedindo oração pela saúde dela, para que nesse processo não haja nenhum mal para ela. Né? Então, vamos orar por Betânia, nesse sentido, pela sua saúde.
e orar pelo casal, pelo trabalho que eles estão realizando entre os Yanomamis e pelo trabalho de tradução da Bíblia, que deu para a gente perceber como é difícil, como é trabalhoso, não é uma coisa simples. Tá? Sobretudo porque são línguas que não possuem uma escrita ainda produzida, e tem que produzir uma forma de escrita para aquela língua, para então fazer a tradução. Então é muito complexo, Betânia explicou aí. Então vamos orar por eles, por esse desafio, orar pela saúde deles. Sabemos que a vida entre os indígenas, devido à selva, então um perigo de malária, ela já contraiu malária pelo menos uma vez, do meu conhecimento. Então não é um trabalho fácil, mas eles têm feito com muito amor, com muita dedicação e devem ser sempre alvo da nossa oração. Assim vamos orar por esse casal, pela família, né? Por Paulo, Betânia e pela menina agora, Radassa, acho que é Radassa, acho que esqueci o nome agora, né? Bom, mas vamos orar por essa família nesse momento. Querido Jesus, queremos colocar diante de Ti a vida do missionário, o pastor Paulo, da missionária Betânia, da sua filhinha. Oramos nesse momento por essa situação que eles estão vivendo. Ó Deus, preserva a saúde, preserva o bem-estar de Betânia, que ela se recupere, tanto fisicamente como emocionalmente, que a gente sabe que isso mexe emocionalmente também. Então, que a Tua visitação a alcance neste momento. E colocamos também ao marido, Paulo, também estejas com ele nesta hora. E que essa família, ó Deus, protegida por Ti, amparada por Ti, continue fazendo esse trabalho tão bonito, Senhor, tão glorioso, tão importante para a vida dessas comunidades indígenas. Assim, colocamos os três em Tuas mãos e continua os usando como instrumentos, Senhor, para a glória do Teu nome, para a bênção dessas vidas das comunidades indígenas. Assim, nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. 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 Eu convido a irmã Luciana. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Eu vim aqui para fazer um agradecimento, né? Primeiramente a Deus, o autor das nossas vidas, aquele que é todo poderoso, aquele que é fiel, aquele que cura, liberta. E também aos irmãos aqui da igreja que estiveram orando por mim. Eu vou contar o porquê. Primeiro eu vou ler aqui dois versículos que se encontram no livro de Salmo, o capítulo 40, versículo 1, que diz: coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. E também o versículo 4, que se encontra no Salmo 34, que diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Nessa época de pandemia, eu fiquei muito amedrontada. Tive a Covid. Depois disso, precisei passar por vários médicos, porque assim, comecei a sentir umas coisas que não era de costume sentir. Comecei a clínicas, tudo isso me deixava muito apavorado, o que eu escutava em televisões, em rádios, que até depois eu deixei de estar assistindo para não piorar a minha situação. Minha mãe também precisou, nesse meio termo, minha mãe também precisou fazer uma cirurgia, eu precisei acompanhá-la para locais assim, de risco, né, como hospitais, para fazer uns exames também. Acompanhei também para fazer uma cirurgia que ela precisou fazer, uma cirurgia na mão. Isso tudo me deixou muito, muito nervosa. Com tudo isso, eu comecei a apresentar uma crise de ansiedade e já também no início de uma crise de depressão, que me deixou muito debilitada. Eu só fazia chorar, não conseguia comer, não conseguia dormir. Sentisse o cheiro de comida, eu enjoava. Cheguei a perder quase 12 quilos, mas graças a Deus, eu comecei a me fortalecer. Nessas horas parece que a fé da gente não está muito fortalecida, mas eu comecei a orar mais fervorosamente,
A todo mundo que eu encontrava, eu pedia orações e graças a Deus, Deus me enviou anjos. Vários desses anjos são vocês aqui da igreja. Minha família também, que esteve muito próximo a mim. Mesmo aqueles diante dessa pandemia, que estavam longe, mas ao mesmo tempo estiveram muito perto. Então eu quero agradecer e dizer que Deus é fiel, que Deus tem cuidado de nós e Ele está no controle de tudo. E se você crer, se você começar a orar, botar seus joelhos no chão e dizer que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele age na sua vida, Ele agirá. Então, é isso, meus irmãos. Vai minha gratidão, primeiramente, ao nosso Senhor e a todos vocês que oraram por mim. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Que testemunho lindo, né? Grandes são os feitos do Senhor no meio do seu povo, né? Nos alegramos com a melhora de Lu, né? Nós acompanhamos um pouco de perto, né, tudo que ela passou, mas como ela disse, o Senhor é fiel, capaz de fazer infinitamente mais daquilo que tudo que pedimos ou pensamos. Nos alegramos, Lu, em te vê-la assim, porque sabemos que o Senhor cuidou e cuida de você. Amém? Eu queria convidar o grupo de louvor. Enquanto o louvor canta, eu convido o nosso irmão Cauã para recolher os nossos dízimos e as ofertas. Ainda no clima de missões, nós vamos dizer: vou até os confins da terra anunciar a tua palavra, anunciar o amor daquele que se entregou por mim, que se entregou por você. Amém. Vou até os confins da terra proclamar tua palavra, anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se Ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim. Vou viver pra Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado, Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te servirei pra sempre. Vou até os confins da terra, Vou até os confins da terra proclamar tua palavra, anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se Ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim. Vou viver pra Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu
servir para sempre. Quero deixar os irmãos bem à vontade. Se quiserem, fiquem em pé. Quem quiser continuar sentado, fiquem bem à vontade. Fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que o desejo. Tu és essencial. De vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que o desejo. Tu és essencial para sustentar Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida. Tu és manancial, única fonte de vida. Tu Aleluia. Senhor, bendizemos e glorificamos o teu nome, Senhor. Tu és o manancial de vida, o manancial, Senhor, de alegria, Glória o manancial, a Deus. Senhor, de satisfação e de suficiência nas nossas vidas, ó Deus. É verdade, Temos Pai. sede de ti, queremos mais de ti, Senhor. Então vem, Senhor, se derramar em nossas vidas. Vem se derramar, Senhor, e sobre cada um de nós, com o teu Espírito, com a tua palavra, ó Deus, com a tua presença, Senhor. Sim, Deus, Que sejamos em nome de cheios, Jesus. transbordantes de ti, Senhor. Esse é o nosso clamor, essa é a nossa súplica a ti, Senhor. Em nome de Aleluia. Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido o nosso irmão Júnior Lins. Ele fará a oração pela mensagem dessa noite, que será trazida pelo nosso diácono Rinaldo.
E também em agradecimento, né, aos dízimos e às ofertas que foram aqui retiradas. Saúde a todos com a paz do Senhor. Senhor, oramos. Poderoso Deus, poderoso Pai, graças a nós te damos, estamos aqui unidos e reunidos para te adorar e te glorificar, ó Pai. Nesse momento te agradecemos, Senhor, pelo dízimo e ofertas, Senhor. Levanta aqueles que têm para dar que não têm, Senhor. E abre porta de trabalho para aqueles que não têm, ó Pai. Diante de tu está presente teu servo Rinaldo, Senhor. E o Senhor use ele ricamente, Senhor. Que aqui venha trazer a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor para os amados irmãos. Amém, igreja? Amém. Antes de ler a leitura aqui no texto e meditarmos, né, na palavra do Senhor, né, testemunho, né, da nossa a missionária Betânia e o pastor Paulo, né? Quando a gente vê esses depoimentos, esse testemunho de vida, né? Pessoas que se dedicam, né? Estão lá numa terra distante, longe, para poder anunciar a palavra do Senhor, né? Aí quando a gente vê a sua dificuldade, né? A gente pergunta, eu mesmo ali estava me perguntando a mim mesmo, né? O que eu tenho feito? Será que é o suficiente e o bastante? O que você tem feito, o que nós temos feito para poder anunciar a palavra do Senhor, para ser um verdadeiro facilitador, uma facilitadora de levar as pessoas até a presença de Jesus Cristo. Esse é a nossa missão aqui na terra. Cristo, você que se diz cristão, se diz que é seguidor de Cristo, não é pelo fato de você estar aqui na igreja, escutando, louvando. Isso é bom, perfeito. Mas muito mais do que estar aqui é estar lá fora, anunciando, tentando levar as pessoas até a presença de Jesus Cristo. E sinta-se responsável por isso também. Não só Paulo e Betânia, lá em Roraima, mas sim você, aqui em Ribeirão, aqui no estado de Pernambuco, na sua vizinhança, no seu trabalho, no seu emprego, na sua escola, na sua universidade, onde quer que você se encontre. Leve sempre a palavra de Jesus. E quantas pessoas não estão precisando nesse exato momento de uma palavra, não mais do que isso, porque a palavra de Deus é o bastante e o suficiente para transformar, para mudar a vida de qualquer pessoa. Abra a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Mateus, capítulo de número 28, último capítulo do Evangelho de Mateus, e versículo 18. Vamos ler versículos 18, 19 e 20. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18. 18, 19 e 20. Hoje, né, como já foi falado, já foi aqui já comentado, né, hoje é o dia da Bíblia, um dia muito especial, né? Essa palavra que transforma, né? Essa palavra ela que é viva e eficaz e que foi escrita há muitos anos atrás e que hoje ela ainda é atual, ela transforma, ela muda o coração de qualquer um. Mas diz a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essas foram as palavras de Jesus Cristo quando ele esteve aqui na terra, no seu ministério, quando ele pregou, anunciou as boas novas do Evangelho, né? Falou de si próprio, de que ele era o próprio Filho de Deus. E aí foi injustiçado, foi julgado, foi morto, foi sepultado e foi ressuscitado. E essas palavras de Jesus foi nos últimos momentos em que Jesus Cristo ele teve a sua ascensão até o céu. E o texto diz que todos estavam, não apenas os discípulos, os 11 apóstolos de Jesus Cristo, mas sim os demais seguidores. Estavam ali naquele momento muito mais do que 11. Estavam ali as pessoas que acreditaram. A verdade é que muitas pessoas, ao escutar as pregações de Jesus, os ensinamentos de Jesus Cristo, muitas delas acreditaram, muitas delas tornaram fiéis e se tornaram seus seguidores. Muitas delas escutaram e não deram crédito. E muitas delas se perderam no meio do caminho. Não muito diferente nos dias de hoje, nos dias atuais. Quantas pessoas escutaram de Jesus Cristo? Seguiram, foram seus seguidores. Quantas pessoas que nós conhecemos de forma até íntima, né? Dizem, rapaz, aquela pessoa era uma bênção na igreja. Andava nos caminhos do Senhor, trilhava nos caminhos do Senhor, era obediente, era um verdadeiro seguidor de Cristo. E pelo um fator, uma coisa a mais ou não cabe a nós tentar descobrir essa resposta. As pessoas totalmente se desviaram do caminho de Cristo. Foi assim no passado e foi assim. E hoje também acontece da mesma forma. Mas antes de Jesus Cristo subir aos céus, ele diz, ele recomenda, ide. Está lá até de forma imperativa, né? Vai anuncia a todas as nações, povos, raças, tribos, línguas. Isso que o pastor Paulo e a sua esposa, a missionária Betânia, estão fazendo, né? Ide anunciai, pregai, fala de Jesus Cristo. Essa foi a recomendação que o próprio Jesus Cristo deu às pessoas que estavam ali, lá na Galileia, antes da sua ascensão. E o que é interessante, meus irmãos, é que a fé, a nossa fé, hoje nós estamos aqui porque alguém falou de Jesus para nós. Alguém contou da sua maneira, daquilo que aprendeu e repassou para cada um de nós. Claro, em primeiro lugar foram, creio eu, os nossos pais, né? Em especial, mais especificamente as nossas mães. Falaram de Jesus Cristo. Quem era Jesus? Aquilo que ensinaram para ela foi de geração em geração e foi repassado para cada um de nós. E a gente escutou, depois entendemos como mais na frente, quando nós tivemos mais um pensamento mais apurado, né? Meditamos e ouvimos mais em falar do nome de Jesus Cristo. Porque lá um texto que tem lá em Romanos, a partir do capítulo 8, versículo 14, o apóstolo Paulo ele vai falar uma coisa muito interessante. Ele diz, olha, como é que vocês vão crer? Como é que as pessoas vão acreditar? Como é que as pessoas vão ser seguidores se não há ninguém que fale, se não há ninguém que pregue, se não há ninguém que explique as Sagradas Escrituras? Como vão crer se nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, a nossa fé, ela vem pelo ouvir. E esse ouvir foi através de pessoas que até hoje dedicaram a sua vida, abriram mão muitas vezes dos seus sonhos, dos seus objetivos, para anunciar, para dizer que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo é o soberano, é o próprio Filho de Deus. E a nossa fé, em primeiro ponto, vem pelo ouvir. E o ouvir vem pelo falar.
e pelo falar vem das pessoas que se dedicam a sua vida com esta missão grandiosa, honrosa de anunciar e pregar a palavra de Jesus Cristo. Lá em Atos, capítulo 8, a partir do versículo 26, conta uma história muito interessante. Muitos irmãos e irmãs que já sabem, né? A história de Filipe e do eunuco, né? Eunuco era lá da Etiópia, esse eunuco era lá da Etiópia, era encarregado, né, de tomar conta do ouro, das especiarias lá do reinado da Etiópia. E ele estava lendo o livro de Isaías. Justamente no capítulo 56, ele estava lendo aquela parte que diz que Jesus Cristo ele foi levado, né, como ovelha ao matadouro, para ser morto, para ser ali sacrificado. E esse eunuco, ao ler essa parte do livro de Isaías, surgiu uma dúvida. E a dúvida que ele tinha era justamente essa. Será que está falando Isaías de si próprio, dizendo que ele mesmo foi levado para o matadouro, para ser sacrificado, e nada falou, nada reclamou, ou está falando de outra pessoa? E de uma forma milagrosa, né? De uma forma milagrosa, vinda do próprio Deus, Filipe, que fazia parte dos seguidores de Jesus Cristo, né, acreditou de toda aquele da pregação, da ideia do cristianismo, né, é incomodado pelo Espírito Santo e vai até o encontro do eunuco. E quando chega lá, o eunuco pergunta, diz: olha, a minha dúvida é essa, será que Isaías está falando de si ou está falando de outra pessoa? Quem foi levado ao matadouro para ser sacrificado? E aí Filipe senta junto com o eunuco, explica que aquela pessoa na qual Isaías estava mencionando era o próprio Jesus Cristo. E aí explica quem é a pessoa de Jesus, o propósito de Jesus Cristo, por que ele veio, a forma de que ele veio e o principal objetivo que Jesus Cristo veio aqui na terra. E o eunuco, ao escutar a explicação que Filipe lhe deu, diz: olha, os dois saíram na carruagem, alguma coisa me impede de eu ser batizado. E aí para em um riacho próximo, e aí Filipe batiza o eunuco. Ou seja, confirma o que a própria palavra diz. Ele acredita fielmente naquilo que ele leu. E a dúvida que ele tinha já não tem mais. Mas por que isso existiu? Porque teve pessoas que foram até lá a ele explicar, tiveram até paciência para dizer como era aquele livro de Isaías. Explicar a palavra de Deus. E essa explicação da palavra de Deus ao longo da história nunca foi fácil. Nunca foi de maneira facilitada. Muito pelo contrário. Pessoas que se dedicaram à sua vida e até tiveram a sua vida assassinadas, mortas, porque tiveram que anunciar a palavra de Deus. No Salmo 119, o Salmo todo do 119 fala, né, da própria palavra. É lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É a palavra do Senhor. É a palavra que vai nos orientar. É a palavra de Deus que vai instruir qual a maneira, qual é a forma de eu tomar qualquer decisão da minha vida. E o salmista também vai falar, né? Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Até na aflição, até na dificuldade, até no choro, a palavra serve como bálsamo para a nossa vida. E nunca foi fácil pregar a palavra do Senhor. Desde a antiguidade, em especial, principalmente nos dias atuais. E mais, trazendo para nossos dias de hoje, o fundador de Portas Abertas, conhecido como Irmão André, pessoa que quantas vezes ele teve risco de ser assassinado, de ser preso em anunciar a palavra do Senhor. Até hoje é conhecido como contrabandista de Deus, porque ele contrabandeou Bíblias, levou Bíblias a os lugares onde era proibido sequer levar qualquer tipo de literatura. E aquela oração que ele fez ao passar na Polônia, um país aí fechado por conta do comunismo,
levar a palavra do Senhor, e a sua oração diante daqueles soldados foi para que cegasse, que ele não enxergasse o que ele tinha ali dentro do seu Fusca, que era Bíblias e mais Bíblias. E por que não falar dessa palavra do Senhor que é anunciada até hoje do pastor Alain Delon, que está lá em Guiné-Bissau, anunciando a palavra, pregando para aqueles povos, pregando para aquele país, para aquela nação. E por que não falar do pastor Milton, que está na Itália, está lá na Europa, né? Pessoas que hoje a Europa é tido como houve um grande esfriamento do Evangelho, né? Um grande esfriamento daquela sede da palavra do Senhor. Está lá num trabalho árduo, difícil, mas está lá persistindo. Eu fico imaginando, meus irmãos, quantas pessoas, dessas pessoas em que nós falamos aqui, Paulo e Betânia, que nós vimos, quantas delas alguma vez deve ter passado em vou desistir? Tenho aqui anos e anos e não vejo surtir nenhum efeito. Mas não, eles persistiram nesse propósito, persistiram em anunciar a palavra do Senhor. E vocês também, cada um de nós, eu e você, nós temos essa grandiosa incumbência de cada um de pregar a palavra do Senhor, falando da Bíblia, falando de Deus, falando de Cristo, em especial, falando, não só falando, dando exemplo de verdadeiros cristãos. A palavra de Deus, ela é o bastante, ela é o suficiente, ela não precisa ser atualizada nem melhorada. Ela já é, como o texto aqui diz, como o texto falou, ela é mais cortante do que faca de 2 gumes. Ela penetra no mais íntimo do nosso coração. Ela discerne o que é certo e o que é errado. Ela nos confronta. Não há como ser um cristão verdadeiro se a gente não tiver um confronto direto com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é sempre uma confrontação para a nossa vida. Do que eu estou fazendo, o que eu posso fazer. E o que eu posso fazer muito mais para levar a palavra de Cristo às pessoas sedentas, às pessoas encarceradas, às pessoas hospitalizadas, às pessoas que estão precisando hoje, nos nossos dias. E voltando aqui ao texto de Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, e Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E surge uma pergunta para cada um de nós. Quanto tempo nós temos para anunciar a palavra do Senhor? É bem verdade que o tempo, nós não temos nenhum domínio sobre o tempo. Não sabemos, ninguém aqui sabe o que é que vai acontecer daqui a exatamente 5 minutos na nossa vida. Ninguém tem domínio que vai se passar daqui a 2 minutos, 3 minutos. Imagine 24 horas. Quantas pessoas nesse exato momento não vão chegar até outro dia, ao passar da meia-noite? Quantas pessoas vão ser nesse período de tempo que nós estamos aqui, 19 horas até a meia-noite, vão ser mortas, assassinadas, vão ser mortas por desastres, doenças e outras coisas mais. E quantas pessoas vão morrer sedentas da palavra de Deus? Quantas pessoas, muitas delas, como nós vemos aqui no gráfico, nem sequer ouviram falar de Jesus Cristo. Mas nós temos o tempo, e o tempo é agora. Sinta-se participante desse grande ministério que é anunciar a palavra do Senhor. Sinta-se você mesmo um missionário, uma missionária. Seja, não importa a sua idade, pregue do seu jeito, da sua forma, daquele entendimento que Deus lhe deu, e Deus deu o entendimento a cada um de nós. É bem verdade que o passado não volta. O que passou, passou. Não volta mais atrás. O futuro, nós não temos nenhum domínio sobre ele. Não sabemos o que é que vai acontecer daqui a 2 minutos. Ninguém sabe. Mas o nosso futuro pertence a Deus. Por isso que o mais importante é o presente, é o hoje. Esse sim, nós temos certo domínio por ele. Por isso, a palavra de Deus
Por isso, a obra missionária, por isso, a pregação do Evangelho é hoje, é o presente, nem ao passado. A gente tira lições do passado, e muitas lições positivas. O futuro pertence a Deus, mas o presente é hoje, e anunciar a palavra do Senhor. Porque o próprio Jesus Cristo disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse é o tempo. O tempo da colheita é hoje. O tempo da colheita está mais do que maduro para ser colhida. E essa colheita significa as pessoas. O propósito de Jesus Cristo de vir aqui na terra, o propósito das Sagradas Escrituras, de Gênesis e Apocalipse, sempre foi as pessoas, cuidar das pessoas, resgatar as pessoas. E quanto essa palavra de Deus tem resgatado as pessoas ao longo da sua história. Quanto essa palavra tem transformado vidas, tem transformado famílias, tem transformado nação e tem transformado o mundo. Que a gente possa ter essa esperança, que a gente possa ter essa responsabilidade, seja no seu pequeno grupo de amigos ou grande grupo de amigos, não importa. Fale, pregue, anuncie, fale do amor de Deus. E quando você joga essa semente falando do amor, da misericórdia e da graça redentora de Deus, o transformar, o mudar as pessoas é com Jesus Cristo. Não é com nós. Nós tem que ser facilitadores, facilitar as pessoas até chegar à presença de Jesus. E dessa forma, as pessoas ser transformadas. Porque esse é o grande objetivo do Evangelho. Amor, perdão, e que as pessoas sejam levadas até a presença de Jesus. E quando essa pessoa chega, não importa quem é, não importa como ele esteja, não importa como é que ela está, cheia de pecado, cheia de mazelas, a palavra ela transforma, é como um mel, é como um bálsamo. Seja a pessoa que esteja acamada, deprimida, depressiva, ansiosa, do jeito que você possa imaginar, ela é transformadora. A palavra transforma, a palavra muda situações, a palavra ela pode transformar escuridão em luz. A palavra ela transforma o doente à saúde. Por isso, meus irmãos, sinta-se participante. Seja participante do corpo de Cristo. E ser participante é ter uma vida ativa diante do Senhor. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos. Amém. Pastor. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Vamos agora celebrar os aniversariantes, né? Da semana. Ali na projeção, o pastor vai colocar. Darlan, Lorenzo, nosso pequeno Lorenzo, nossa missionária Tati Santos e Rebeca. Rebeca, vem aqui para frente. E vamos cantar os parabéns. Ajude Rogério para cantar os parabéns.
Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais esse momento de estarmos aqui celebrando mais uma primavera desses aniversariantes, Senhor. Senhor, nós te pedimos paz, cura, temperança, muita saúde, que esteja sempre, sempre protegendo o Senhor de todo mal, de toda seta maligna, Senhor. E que essas pessoas, Senhor, nunca deixem os teus caminhos, sempre procurando cada vez mais a tua palavra, em oração, em jejum, para que possamos ser criaturas bem mais melhores do que já somos, Senhor, para podermos disseminar a tua palavra para todo esse mundo, Senhor, que é aí que carece tanto do teu conhecimento, do conhecimento da tua palavra. Nós te agradecemos por tudo que foi comemorado hoje, em homenagem a ti, o único que é digno de toda honra, toda adoração, Senhor. Nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Antes de passar novamente para o pastor, eu queria só antecipar um dos avisos, né, que ele deve dar também, é a respeito do próximo sábado. Às 15h30, aqui na igreja, nós teremos a comemoração do Natal com as nossas crianças, né? Eles não estão podendo vir de forma regular à igreja, mas aí domingo a gente vai preparar, né, com toda a estratégia, seguindo todos os protocolos, um encontro presencial. Nós fizemos algumas observações. As crianças, próximo sábado, né, às 15h30. As crianças vão ficar aqui no salão da igreja, com distanciamento adequado, uso de máscara, né? Vão trazer sua garrafinha. Os pais vão deixá-las e vão ter que aguardar fora do templo. Aqui dentro, para não aglomerar muito, só vai ficar as crianças junto com as tias, tá bom? Com exceção aqueles pais, claro, que têm crianças bem pequenas, que precisam estar do lado delas. Aí sim, esses vão ficar. Os demais vão ficar conosco. Amém? Estaremos seguindo todos os protocolos. Não vai haver o lanchinho como de costume, né? Eles vão receber o lanchinho, mas vão levar na sacolinha para lanchar em casa. E por isso que a gente também pediu para que antes de você sair de casa com seu filho, dê o lanchinho a ele, né? Para quando ele chegar aqui, ele possa participar e só lanchar quando retornar para casa. Amém? Estamos aguardando as crianças. Vamos celebrar esse dia com muita alegria, né? E vamos celebrar o nascimento do nosso Salvador Jesus. Pastor Edivan, corta aqui. Bom, meus irmãos, só para nós encerrarmos o culto, né, darmos os últimos avisos. A nossa programação para esta semana segue basicamente a mesma rotina, né, com exceção desse evento que a Patrícia acabou de mencionar. Então, amanhã, terça, não é isso? Terça, é verdade. Porque amanhã vai ter uma reunião do Conselho Deliberativo da Convenção, à noite, vai ser uma reunião virtual. Por conta disso, o pastor Iractã é presidente da convenção, o Márcio é tesoureiro da convenção. Então, nós precisamos estar, eu também estarei como pastor titular da igreja, então a gente vai participar dessa reunião. E vai ser amanhã à noite. Então, por conta disso, a escola bíblica, que normalmente acontece na segunda-feira à noite, vai ocorrer na terça-feira às 19h30, tá bom? Na quarta-feira à tarde, às 14h30, tem oração da União Feminina. Mas eu quero dar uma palavra quanto à oração que nossa irmã Érica veio conversar comigo esta semana, que os irmãos sempre pediram muito, insistiram muito, e a gente articulou aqui, articulou ali e tal, e colocamos em prática, retornamos, né, ao funcionamento da escola bíblica, da oração na quarta-feira à tarde. Mas na semana passada só veio apenas uma única pessoa. A Érica está dizendo, uma única pessoa veio na quarta-feira. Então fica aquela questão, né, até que ponto havia realmente, pode ser que houve uma infeliz coincidência e todos aqueles que normalmente iriam ou poderiam estar presentes não estavam, pode ser que seja isso, mas eu estou deixando aqui a minha palavra de exortação para que a igreja se faça presente, tanto para quem está presencialmente aqui ou que porventura esteja acompanhando em casa, né, pela plataforma virtual, venha participar da oração. Se por acaso nós percebermos
vai ter nessa quarta-feira. Mas, se por acaso nós percebermos que realmente não há esse real interesse, né, de só apenas uma ou duas pessoas, então não adianta continuar com esse culto. Então, estejam presentes, quarta-feira, às 14h30, oração conduzido pela União Feminina, e nossa irmã Érica, quem faz a escala, né, faz a seleção das pessoas que estarão dando a palavra, né, isso, e dirigindo. Então, quarta-feira à tarde, 14h30. Na quarta-feira à noite vai haver a Escola Bíblica dos Adolescentes, quarta-feira à noite, às 19h. Então, Patrícia sempre compartilha conosco as fotos desses encontros e a gente fica feliz em ver os adolescentes aqui juntos, estudando a palavra de Deus. Então, quarta-feira à noite. Na quinta-feira à noite, também teremos estudo bíblico, culto doutrina. Estamos no finalzinho do livro de Atos dos Apóstolos. A gente vai ver a permanência de Paulo preso em Cesareia, ele testemunhando para 12 governadores romanos. Depois ele vai seguir sua viagem para Jerusalém como prisioneiro para ser ouvido por César. Então estamos nos últimos capítulos, ali nos 4 últimos capítulos, nos 5 últimos capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. Então esteja presente, vai ser presente virtualmente. Então estamos ainda usando a plataforma na quinta-feira. Então acredito que só para o ano que vem a gente que vai voltar presencialmente. Mas até o final do ano a gente mantém na quinta-feira só virtualmente. Então às 20 horas no canal do YouTube. No sábado à tarde, às 15h30, né, como a Patrícia mencionou, então vai haver esse encontro de Natal para as crianças. No domingo pela manhã, não vai ter, tá certo. Então, como no domingo pela manhã, que normalmente tem o culto infantil, não terá nesse domingo que vem, em função do Natal infantil que terá no sábado. Então, domingo pela manhã não terá, esse domingo não vai ter o culto infantil, mas à noite, às 18 horas, estaremos aqui reunidos. O domingo, dia 20, né, o domingo que antecede o Natal. Tá bom? Então já vamos estar em clima natalino. Infelizmente, esse ano não teremos a nossa confraternização de final de ano, por conta de todas as restrições em função da pandemia. Então a gente não terá essa confraternização. Às vezes a gente fez aqui na igreja, às vezes a gente passeou em algum lugar, sempre foi um momento agradável, aproveitamos até para fazer batismo, mas foi tudo meio embolado, né? A pandemia pegou todo mundo de surpresa e ainda estamos no meio da pandemia, então não teremos a confraternização para evitarmos contato mais próximos. E por ano que vem a gente retorna à nossa normalidade quando a coisa for controlada. Mas domingo à noite estaremos às 18 horas aqui reunidos. 18 horas. Peço que os irmãos lembrem-se que estamos começando pontualmente, até mesmo porque estamos com transmissão. Acho que hoje atrasamos 2 minutos, né? Se não estou enganado. Mas foi só uma questão técnica. Quando eu enviei para a contagem regressiva, enviei 2 minutos depois do que deveria ter enviado. Aí mantive, deixa assim mesmo a contagem. Mas estamos começando pontualmente. Então os irmãos estejam aqui às 18 horas, quando o culto começar, para aproveitar o culto desde o início. Pronto, acho que vamos encerrar o culto, né, nesse momento. Sim, Tatiana pediu para avisar. Hoje nós cantamos parabéns para ela, fez aniversário durante a semana, né? Fez seus 32 anos de idade. Ela pediu para... Betânia está assistindo, a missionária Betânia. Então, Betânia, um grande abraço para você, para o pastor Paulo, para a Chaya, me lembrei o nome da criança. Né? Depois eu vou virar a câmera, que a gente só está funcionando uma câmera, eu dou uma viradinha na câmera, então quando o culto acabar, Betânia, não sai, que a igreja vai ter uma palavra para você também, tá bom? O que eu estava dizendo mesmo? Sim, Tatiana. Tatiana, ela pediu para avisar, não está presente, ela planejou, estava tudo certo para ela vir, mas durante a semana, nossas 2 meninas, uma na quarta-feira eu levei para o hospital, estava com alguns sinais gripais, mas a médica analisou, interpretou, investigou e entendeu que era apenas uma reação alérgica. E na sexta-feira já foi Bela, que eu levei, Bela já estava um pouquinho mais... Bela estava realmente com febre, Bela vomitou, mas os exames indicaram que é uma infecção bacteriana na garganta, ela já está no antibiótico, né? Mas, inclusive, eu estava até na dúvida, né? Dependendo do que for diagnosticado, né? Então eu não estaria nem hoje aqui. Mas foi uma infecção bacteriana,
Realmente, a médica mostrou, a garganta dela estava com os pontinhos vermelhos, e o exame de sangue identificou. Então, ela já está no antibiótico, mas ela está bem, né? Está bem, mas aí a gente também não queria deixar as meninas com nenhum dos avós, mesmo não sendo o Covid, mas assim, é contagioso também, né? Então, ela ficou com as meninas em casa, por isso ela não está presente hoje, né? Infelizmente. Ok, vamos ficar em pé para nós orarmos. Sim, Rinaldo, perdão. Sim, então hoje é o dia dos irmãos trazerem a oferta de alimentos. Então quem trouxe, deposita e traga para cá, que a gente coloca no armário para fazer a entrega. Se você esqueceu hoje, traga durante a semana, no mais tardar no domingo que vem, mas traga a sua oferta de alimentos que são entregues para pessoas que realmente precisam, pessoas que precisam. Vamos orar encerrando o culto. Após orar, como eu disse, eu vou virar a câmera aqui para a igreja ter a oportunidade de transmitir uma saudação para a Betânia e Paulo. Não sei se só ela está assistindo, se os dois estão assistindo, mas a gente transmite a saudação. Vamos ficar em pé para nós orarmos. Grandioso Deus, nós te agradecemos pelo momento de hoje, pelo encontro aqui em tua presença, por esse momento juntos aqui, presencialmente e virtualmente, porque não importa a distância, ó Deus, estamos com um só coração, com uma só mente, e tu te fazes presente em cada um de nós, quer estejamos aqui em Ribeirão, quer estejamos em Jaboatão dos Guararapes, quer estejamos em outro estado, não importa a distância, estamos todos aqui com uma só mente, com um só coração, e tu tens falado os nossos corações, ó Deus, por isso nós te louvamos pela tua operação, pela tua presença entre nós. Colocamos toda essa semana em tuas mãos para que tu nos faças bem-sucedidos em tudo que temos tensionado, tudo que temos planejado fazer. Colocamos toda a nossa programação em tuas mãos, ó Pai. Cuida das nossas vidas individualmente, nossos compromissos e nossos afazeres. Que tu estejas nos protegendo de todo mal, ó Deus. Colocamos o nosso país, colocamos o mundo diante desta pandemia. Insistimos nessa oração, ó Pai, neste clamor pelo fim desta pandemia, pelo o retorno à normalidade, ó Deus. Tantas vidas sofrendo. Assim, Senhor, colocamos toda essa causa em tuas mãos, ó Deus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão no Santo Espírito de Deus esteja sobre esta igreja, esteja sobre cada vida que está acompanhando este culto, agora e sempre. Amém. Amém. Vou virar a câmera. Ao sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Eu percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram
uma solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Eu me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Eu posso ver que você não é feliz. Eu vou dizer que não pode ser feliz.